Olá, eu sou a Aline Araújo e esse é o programa Pela Ordem, uma produção da OAB Nacional com as últimas notícias da advocacia brasileira. Estamos no ar. No programa de hoje, vamos saber mais sobre o Censo da Jovem Advocacia. Uma entrevista imperdível no quadro Prerrogativas. Justiça. OAB conquista a vitória no CNJ. Quadro Portas Abertas. Você pergunta, a OAB responde. Setembro Verde. A OAB na luta contra o capacitismo e o preconceito. Visita. O Conselho Federal abre as portas para a subseção de Ceilândia. Senado. OAB apoia projeto de lei que garante sustentação oral em habeas corpus e agravos internos. E tudo sobre o Conselho Pleno de Setembro. Não saia daí. Pela Ordem está só começando. Com o objetivo de conhecer melhor a realidade de quem está nos primeiros anos da carreira, a OAB lançou um grande censo nacional, o Fala Jovem Advocacia. A iniciativa tem como objetivo reunir informações para ações voltadas ao fortalecimento e ao suporte dos jovens advogados e advogadas de todo o país. O formulário digital do censo pode ser respondido por qualquer profissional com até 5 anos de OAB e reúne perguntas essenciais para quem está começando na carreira, como precificação de honorários, estrutura de trabalho e prerrogativas. A iniciativa da OAB reunirá respostas de profissionais de todo o Brasil para a tomada de ações e estratégias de apoio à jovem advocacia. O censo é conduzido pela Ouvidoria da Jovem Advocacia e premiou quem respondeu à pesquisa até 20 de setembro, com o sorteio de pacotes completos para o 22º Encontro Nacional da Jovem Advocacia. Olá, colegas da Jovem Advocacia, eu sou Vitória Giovana, ouvidora nacional da Jovem Advocacia, e hoje quero falar para vocês sobre o projeto que é um marco para todos nós. Sabemos que os primeiros anos na advocacia são cheios de desafios, aprendizados e expectativas. Por isso, precisamos ouvir de verdade a voz da Jovem Advocacia em todo o Brasil. O projeto, que é Fala Jovem Advocacia, é o maior censo nacional já realizado com jovens advogados e advogadas de todo o Brasil. Ele foi criado para conhecer as experiências, dificuldades, conquistas e necessidades reais de quem está começando a carreira. Com os resultados, poderemos propor políticas, projetos e ações concretas de valorização para transformar o início da advocacia em uma jornada mais justa e promissora. E sua participação é essencial. Basta preencher o formulário online de forma simples e rápida. Suas respostas vão contribuir diretamente para o futuro da nossa profissão, além de contribuir para esse grande movimento. E quem participou do lançamento ainda concorreu a prêmios especiais, como um pacote completo para o Encontro Nacional da Jovem Advocacia. E esse projeto ele é feito por jovens advogados e advogadas para jovens advogados e advogadas. É a nossa chance de sermos ouvidos e de construirmos juntos uma advocacia mais forte e valorizada. A sua voz importa. Participe, compartilhe e ajude a escrever essa história com a gente. O quadro Prerrogativas traz mais uma entrevista especial para você sobre esse tema de extrema importância para a advocacia. Hoje nossa conversa é com Pedro Paulo Guerra de Medeiros, presidente da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia. Por que as prerrogativas são consideradas a base do exercício da advocacia? E de que forma elas se conectam diretamente à garantia dos direitos da cidadania? Bem, as prerrogativas da advocacia, elas em verdade são prerrogativas da cidadania, da sociedade, porque a voz da sociedade é a advocacia. A advocacia fala por cada cidadão, por cada cidadã. E essas prerrogativas que a lei federal, ou seja, que a sociedade deu à advocacia quando no Congresso Nacional fez uma lei, que é o Estatuto da OAB, que é uma lei federal, por prévia previsão constitucional, nós estamos lá no artigo 133 da Constituição, dizendo que nós somos elemento essencial à justiça, são ferramentas que nos foram entregues pela própria sociedade para que nós possamos defendê-la diante do Estado. Então, quando se respeitam as prerrogativas da advocacia, na verdade, está se dando valor às ferramentas dos advogados e advogadas para que a sociedade tenha voz e vez perante o Estado.
Nos últimos anos, temos acompanhado casos de violações às prerrogativas em diferentes partes do país. Como a Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas tem atuado na prática para proteger os advogados nessas situações? Bem, o sistema de prerrogativas no Brasil todo, não somente a nossa Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia, mas também os sistemas regionais nos estados, alguns estados, algumas seccionais, possuem um sistema dividido em comissões e procuradoria de prerrogativas. Outros estados têm um sistema único que ele unifica tanto comissão quanto procuradoria. Aqui no nosso sistema nacional, na OAB Federal, nós temos a Comissão Nacional e temos a Procuradoria Nacional de Prerrogativas, onde o Procurador-Geral é o Conselheiro Federal Alex Sarquis. Qual é a diferença que nós temos aqui? A comissão ela faz a parte mais política, mais diplomática, de análise de casos, tenta resolver eventuais situações ou de violações, ou de potenciais violações, ou de sugestões de enaltecimento das nossas prerrogativas por meio de conversas, procedimentos, convênios. É a parte bem política de fato. Caso isso não se faça eficiente para resolver o problema ou para atingir o objetivo pretendido, aí então usa-se a parte executiva, que é a Procuradoria. A Procuradoria, então, é quem peticiona, quem age, quem propõe medidas, propõe defesas, propõe ações, quem faz medidas executivas, tanto no âmbito judicial quanto administrativo. Então, eu digo que nós somos a parte política e quando você precisa de chamar os super-heróis ou as Forças Armadas, aí você chama a Procuradoria. Então, eu costumo fazer essa divisão para que as pessoas entendam a diferença entre as comissões e as procuradorias quando há essa divisão. E o que nós temos feito muito aqui na Comissão Nacional é atuando em situações que chegam ao nosso conhecimento de atribuição originária, quando nós devemos atuar politicamente ou eventualmente provocando a Procuradoria Nacional de Prerrogativas em situações que estão nos tribunais superiores, nos tribunais regionais federais, no Conselho Nacional de Justiça, no Conselho Nacional do Ministério Público, no Conselho da Justiça Federal, que são atuações originárias, em que nós originariamente, inicialmente já atuamos, ou quando provocados pelos sistemas regionais, em situações em que houve representações para esses sistemas nos estados e o sistema nos provoca. Ou porque o assunto veio para algum desses órgãos cuja atribuição originária é nossa, ou porque isso não foi possível solucionar localmente, então nós somos provocados a auxiliar. Mas há várias situações em que nós agimos, julgamentos rumorosos, eu não quero aqui trazer indicativo de quais julgamentos são, mas hoje os grandes julgamentos, em especial esse mais recente do Supremo Tribunal Federal, em que nós fomos provocados para garantirmos que os advogados e advogadas tenham as suas prerrogativas respeitadas e com a nossa atuação, tanto da comissão quanto da Procuradoria Nacional, junto com a diretoria do Conselho Federal, nós conseguimos realmente que o Supremo Tribunal Federal se sensibilizasse e percebesse que as prerrogativas dos advogados e advogadas ali naquele julgamento tão emblemático, na verdade, era o respeito às garantias dos acusados, que eram um cidadão ali sendo submetidos a um processo no Supremo Tribunal Federal. E mais ainda, que aquele julgamento, por mais que se tratassem de algumas pessoas, ele era emblemático e o que dali decorresse se expandiria por todo o Brasil, em todo o judiciário. Então era necessário que as prerrogativas fossem respeitadas ali naquele julgamento emblemático, porque todos os outros âmbitos do Poder Judiciário repetiriam aquilo que ali acontecesse. Então, me lembrando aqui de atuações mais recentes, é o que nós temos feito aqui para proteger o respeito às prerrogativas em situações concretas, e eu trouxe aqui um exemplo, em todo o Brasil. Quais avanços concretos a OAB Nacional conquistou recentemente no fortalecimento das prerrogativas da advocacia? E quais ainda são os maiores desafios pela frente? Bem, a OAB Nacional tem constantemente, não é só dessa gestão, já nas gestões anteriores, com os nossos presidentes de sempre e o próprio presidente Beto Simonetti, que hoje está na sua segunda gestão, tem conquistado vários avanços para a advocacia e para a sociedade, vindo implementar e concretizar cada vez mais o respeito às prerrogativas da advocacia. Não só com projeto de lei, com alteração no Estatuto da OAB. Acredito que vários advogados e advogadas saibam que hoje o nosso Estatuto da OAB, que é a Lei 8.906 de 94,
tem vários trechos que são recentes de uma alteração legislativa que é fruto de provocação do Conselho Federal do OAB em uma atuação holística, complexa, junto ao Congresso Nacional para a aprovação dessas alterações. Então, a título de exemplo, nós temos lá vários artigos de garantias que estão no Estatuto da OAB que não existiam. Por exemplo, a possibilidade de você receber honorários de bens bloqueados de acusados que têm os seus bens bloqueados em medida cautelar criminal, desde que não seja uma cautelar criminal que trate de tráfico de drogas ou de trabalho escravo ou análogo ao de escravo. Você trata da possibilidade de advogados parceiros, indicação de advogado, o percentual que você recebe pela indicação, para que isso também seja devidamente regulamentado quando você recebe o seu percentual, quando você vai pagar o imposto. São situações que foram inseridas no Estatuto da OAB exatamente pela dinâmica que a advocacia vive hoje, que não vivia em 94. Então, à medida que nós vamos evoluindo, é necessário que o Conselho Federal, percebendo essa atualização, vá ao Congresso Nacional e diga: olha, nós precisamos atualizar o nosso Código de Conduta, o Estatuto da OAB, de acordo com as mudanças na sociedade e na advocacia. Então, algumas delas têm sido reconhecidas. A OAB Nacional tem buscado o respeito às nossas prerrogativas quanto a honorários, recebimento de honorários, não somente honorários ínfimos, mas honorários em percentuais diante das causas. Nós temos batalhado por nossas prerrogativas para podermos ser recebidos por juízes, desembargadores e ministros, para podermos sustentar oralmente, para que nós não tenhamos que fazer somente sustentação oral gravada, para que nós tenhamos sempre os nossos recursos e nossas ações analisadas, que nós não tenhamos essa pecha que hoje tem sido colocada em cima da advocacia, dessa chamada litigância predatória, que na verdade é uma forma que os fornecedores hoje têm encontrado de tentar afastar a atividade absolutamente lícita dos advogados. Então, isso tudo é trabalho da OAB Nacional. De que maneira a valorização das prerrogativas contribui não apenas para a dignidade da advocacia, mas também para o fortalecimento do sistema de justiça como um todo? A valorização da advocacia, e ela, em verdade, visa valorizar a cidadania, visa valorizar a sociedade, porque a voz da sociedade é a advocacia. Quem fala pelo cidadão ou pela cidadã é o advogado, é a advogada. Então, quando se valoriza o advogado, a advogada, se dá à advocacia ferramentas para exercer a sua função pública, falando pela sociedade, dando voz e vez à sociedade, se fortalece a justiça como um todo. E isso, quem diz, não somos somente nós. Quem disse isso foi o Constituinte originário, que inseriu lá no artigo 133 da Constituição uma previsão expressa, porque ele já reconhecia isso, que o advogado é essencial à administração da justiça. Você não ministra a justiça de verdade se você não tiver um advogado ou uma advogada sendo devidamente ouvido e podendo trabalhar livremente com as suas ferramentas. Por quê? Porque ele estará ali dando voz e vez à sociedade. Então, cada vez que você valoriza a advocacia, você valoriza a justiça, você valoriza a sociedade. Quais ações a Comissão Nacional tem desenvolvido para assegurar que cada advogado e advogada, em qualquer estado do Brasil, sinta-se amparado pela OAB na defesa de suas prerrogativas? A Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia, ela promove reuniões quinzenais com seus membros da Comissão Nacional, que são cada qual representante de um estado, vem por indicação de cada estado, porque eles têm, então, ligação e diálogo com as suas seccionais e com os sistemas locais de prerrogativas. E, para além disso, nós realizamos encontros nacionais de prerrogativas, alguns com sede aqui em Brasília, no Conselho Federal, outras em várias regiões do país, para que nós possamos cotidianamente estarmos conversando com os sistemas regionais de prerrogativas das seccionais, para que possamos conhecer as demandas, possamos auxiliar naquilo que cada seccional tem de atribuição para atuar e naquilo que nós, na nossa atribuição, aqui no sistema de tribunais superiores, tribunais federais ou subsidiariamente em grau recursal, possamos eventualmente auxiliar, se provocados, aos sistemas regionais. Então, nós atuamos como um todo.
os sistemas locais atuam dentro da sua atribuição e nós atuamos aqui nos sistemas federais dentro de nossa atribuição, mas todos em constante diálogo, seja pela nossa comissão, que tem integrantes de todos os estados, seja porque nós estamos diretamente ligados aos sistemas locais de prerrogativas, para que cada qual atue inicialmente dentro dos âmbitos regionais. Excepcionalmente, nós originariamente atuamos nos tribunais superiores, tribunais federais, os conselhos nacionais ou quando provocados pelos sistemas regionais. Estamos todos em diálogo constante em favor da advocacia nacional e, em verdade, em favor da sociedade brasileira, em favor da democracia brasileira. Vitória! O Conselho Nacional de Justiça aprovou a resolução que garante e regulamenta a gravação de audiências, sessões de julgamentos e plenários do júri. Essa é mais uma conquista do trabalho da OAB. A normativa, construída com a colaboração da Ordem, obriga o Poder Judiciário e o Ministério Público a gravar integralmente os atos processuais e disponibilizar o inteiro teor à advocacia. Também permite que os advogados façam suas próprias gravações. Essa é uma antiga reivindicação da OAB, finalmente atendida e regulamentada em benefício da advocacia brasileira. O coordenador-geral das comissões e das procuradorias, Rafael Horn, fez a sustentação oral no plenário do CNJ e destacou a importância dessa conquista, acompanhado do Procurador Nacional de Prerrogativas, Alex Sarkis. Estamos aqui no Conselho Nacional de Justiça, ao lado do Procurador Nacional de Defesa das Prerrogativas, em que, representando o nosso presidente Beto Simonetti, sustentamos e obtivemos uma resolução que torna obrigatória a gravação integral de todos os atos processuais no sistema de justiça. E mais, também garantimos a prerrogativa de um advogado, por conta própria, gravar esse ato processual. Essa é uma importante conquista civilizatória em que nós avançamos ainda mais com a normativa que já existia de recomendação. Agora, é uma obrigação, é uma prerrogativa que deve ser obedecida em todo o sistema de justiça brasileiro. E o nosso Procurador Nacional de Prerrogativas, Alex Sarkis, esteve conosco esse tempo todo, debatendo, dialogando para a construção desta normativa. Parabenizo aqui um grande trabalho capitaneado pelo nosso conselheiro Rafael Horn, todo o apoio do presidente Beto Simonetti, toda a diretoria do Conselho Federal e, como o conselheiro Rafael colocou, é um grande avanço civilizatório. Ganha a sociedade brasileira, ganha a segurança da advocacia em sua plenitude, em sua independência e autonomia, para que cada advogado e cada advogada brasileira possam atuar livremente. Acima de tudo, o bem maior alcançado aqui é da cidadania brasileira. O Conselho Federal entregando para a cidadania brasileira segurança jurídica. Intervalo rápido. Pela ordem, volta já. O quadro Portas Abertas é o seu canal direto com a OAB. Aqui, suas dúvidas são respondidas diretamente pelo Conselho Federal. Mande sua pergunta para o número que aparece no vídeo ou deixe na caixinha do Instagram. As portas estão abertas. Doutora, no último mês ocorreu o Conselho Pleno da OAB. Quais foram as principais medidas aprovadas? Nessa reunião do Conselho Pleno, nós tivemos algumas medidas muito interessantes. A primeira delas foi a aprovação do ingresso da OAB como amicus curiae na ação que versa sobre violência doméstica. Tivemos também a proposta de sugestões ao CNJ e CNMP para a uniformização da questão de gravações dos atos judiciais. E, por fim, nós tivemos a resposta a uma consulta que faz relevantes esclarecimentos sobre o provimento que trata do 5º Constitucional. Qual é o papel da secretária-geral do Conselho Federal da OAB? É bem interessante essa pergunta, porque muitas pessoas não sabem realmente o que é que a secretária-geral do Conselho Federal faz. Esse cargo ele existe tanto no Conselho Federal como nas seccionais e nas subseções. E a secretaria-geral em síntese, quem cuida dos trabalhadores, né, dos servidores da ordem. A gente também preside a primeira Câmara. A primeira Câmara é o órgão julgador dos recursos que tratam sobre inscrição na OAB, que trata sobre
sobre inidoneidade, né, para a inscrição. Nós tratamos também sobre questões de divergência entre o exercício de algumas funções e o exercício da advocacia. E no dia a dia somos, na linha de sucessão, a terceira pessoa a substituir a presidência do Conselho Federal da OAB, quando designado pelo nosso presidente. Então, a gente tem todo um trabalho dentro da ordem de organização da estrutura do funcionamento da OAB, não é? Com os seus servidores, e também tem esse papel institucional que é presidir a primeira Câmara que versa sobre esses recursos. Tem também a função de secretariar o Conselho Pleno da OAB. Quais são os principais desafios que você enfrenta como secretária-geral do Conselho Federal da OAB? Eu acho que talvez o maior desafio que a gente enfrente seja a questão de gerenciar, de gerir realmente as atividades internas da ordem, né? Nós, advogados, não temos na nossa formação pessoal e na nossa formação da advocacia mesmo a facilidade de lidar com questões de gestão de gente, gestão de pessoas, e a gente acaba tendo que aprender também para melhor contribuir com a advocacia e com a nossa casa mesmo, com o Conselho Federal da OAB. Eu, particularmente, enfrento pouquíssimas dificuldades aqui, porque tenho ao meu lado os diretores e a nossa diretora também, secretária-geral adjunta, que, em conjunto, temos ações muito unidas e estruturadas. E isso faz com que o trabalho fique mais leve, faz com que o trabalho seja cada vez mais fácil. Através da Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a OAB promoveu o seminário virtual Setembro Verde, Anticapacitismo em Pauta. O evento marcou mais uma ação da Ordem na luta pela inclusão e o respeito às pessoas com deficiência. O seminário promoveu debates sobre temas importantes, como as barreiras do capacitismo, possíveis diretrizes para a promoção da acessibilidade plena e os direitos legais assegurados às pessoas com deficiência. Conduzido pela presidente da Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Nancy Segadilha, o seminário reforça a luta da OAB para garantir que o Estado assegure os direitos básicos das pessoas com deficiência. É com muita honra que eu recebo a minha posse hoje como conselheira federal, sendo a primeira tetraplégica do Brasil, vindo do Amazonas. E isso mostra que a nossa gestão com o presidente Beto Simonetti, um querido amigo, vem trazendo cada vez mais representatividade e inclusão. Hoje tivemos o nosso Setembro Verde da Inclusão, em alusão ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. O tema abordado foi o anticapacitismo, acabar com o preconceito e a discriminação da pessoa com deficiência. É o momento de debatermos a construção de uma sociedade mais justa, solidária e plural. Giro de notícias. É hora de saber o que foi destaque nas redes da Ordem. Receita Federal define tributação de honorários advocatícios em casos de parceria. O presidente da OAB Nacional contesta ministro Fernando Haddad sobre precatórios. Divulgado o resultado definitivo da primeira fase, prova objetiva do 44º Exame de Ordem Unificado. Censo Nacional da Jovem Advocacia segue disponível para preenchimento até 30 de novembro. OAB lança manifesto O Brasil é dos Brasileiros. Intervalo rápido. Pela Ordem, volta já. Em mais uma visita promovida pelo programa Portas Abertas, o Conselho Federal da OAB recebeu os representantes da subseção de Ceilândia. Os participantes foram recebidos pelo presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, e pelo diretor-tesoureiro Délio Lins e Silva Júnior, que apresentaram a sede e os espaços destinados às principais atividades institucionais da entidade. Eles também tiveram a oportunidade de aprender sobre a história da Ordem, desde a sua criação até os dias de hoje, com a visita guiada pela historiadora Cecília Cordeiro. O programa Portas Abertas faz parte do plano de interiorização da Ordem, uma das principais bandeiras do Conselho Federal.
Advocacia de Ceilândia. Hoje estamos aqui diretamente do Conselho Federal, onde realizamos a visita guiada a todo o Conselho. Não é isso, presidente? É isso aí. Olha, hoje essa visita foi maravilhosa. As nossas comissões, nossos conselheiros, nossa diretoria, a Advocacia de Ceilândia veio conhecer um pedacinho do nosso Conselho Federal. O nome do projeto é OAB de Portas Abertas. E sabemos, inclusive, que a OAB literalmente é portas abertas. Hoje foi uma manhã incrível, grande aprendizados e saímos daqui realmente renovados com bastante conhecimento. Olha, venham conhecer sempre a nossa casa, vocês são sempre bem-vindos. Em audiência pública promovida no Senado, a OAB Nacional marcou mais uma posição na defesa da advocacia brasileira: o apoio ao projeto de lei que garante sustentação oral em habeas corpus e agravos internos. O Conselho Federal da OAB reiterou seu apoio ao projeto de lei que assegura o direito à sustentação oral nos julgamentos de habeas corpus e agravos internos contra decisões monocráticas que extingam ou neguem seguimento ao pedido. O PL propõe a alteração do artigo 664 do Código de Processo Penal para assegurar o direito à sustentação oral em julgamentos desse tipo. O texto foi aprovado pela Câmara dos Deputados e agora está em análise na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Estamos aqui no Senado Federal, acabamos de sair de uma audiência muito importante para a advocacia e para a cidadania brasileira, tratando do PL 2231 de 2022, com o senador Marcos Rogério e acompanhados também pela senadora Dorinha. Eu, Délio, Rose, Pedro Paulo, Alex e Patrícia Vanzolin estivemos defendendo o ponto de vista da advocacia que prestigia a cidadania, que é justamente garantir a sustentação oral nos habeas corpus em todos os tribunais, bem como nos agravos decorrentes do despacho de extinção desse habeas corpus. E a OAB atenta em defesa das prerrogativas da advocacia e também dos direitos da cidadania brasileira. A reunião do Conselho Pleno de Setembro marcou mais uma rodada de discussões sobre temas relevantes para a advocacia brasileira. Confira como foi mais um encontro da instância máxima do Conselho Federal. O Conselho Pleno de Setembro trouxe importantes destaques, como o lançamento do manifesto O Brasil é dos Brasileiros, assinado pelo Conselho Federal, e a criação da Escola Nacional de Prerrogativas. A OAB aprovou ADIs contra a restrição da presença de advogados em perícias médicas, a concessão de florestas em áreas indígenas e quilombolas e contra a norma do Estado de Goiás, que dispensa advogados em procedimentos administrativos disciplinares, os PADs. O Conselho Pleno também aprovou a parceria entre a OAB e o CNJ pelo enfrentamento da litigância abusiva, assim como o ajuizamento de uma ADPF para assegurar honorários em ações coletivas trabalhistas. A sessão do Pleno também marcou a homenagem ao deputado Arthur Lira pelas contribuições à advocacia brasileira e os preparativos para o Colégio de Presidentes de Natal, que acontece nos próximos dias na capital potiguar. O programa de hoje vai ficando por aqui. Pela Ordem é uma produção da OAB Nacional, feita com você e para você. Nos encontramos semana que vem com mais notícias da advocacia brasileira. Até lá!